Olá, Revista de Sábado no Ar, episódio 55 deste conteúdo semanal no No Play News, o canal do Vanucci aqui no YouTube. Você vai acompanhar nesta edição as notícias da TV e do audiovisual, audiência, entrevistas, dicas de séries e muita opinião. Confira a partir de agora os destaques desta Revista de Sábado. Cena clássica de Vale Tudo já tem data para ir ao ar. Já está gravado o momento em que Raquel rasga vestido de noiva de Maria de Fátima. SBT adia para o dia 9 de junho a segunda fase de novidades na grade de programação. Novela mexicana, dorama, Aqui Agora esperam mais uma semana. Como foi a primeira semana de novidades do SBT? O Ricardo Xavier traz logo mais uma avaliação, o impacto na audiência. No Giro do Val, a apresentadora Biane Souza fala dos novos desafios em sua carreira e da importância de falar sobre as conquistas femininas. A Ana Giardini vem logo mais para dizer por que vale a pena assistir a minissérie Oferta. E tem muito mais na Revista de Sábado que só está começando. Não se esqueça, deixe o seu like, hype esse vídeo, compartilhe e comente. Se ainda não fez, faça sua inscrição aqui no canal e, claro, recomende a gente aos seus amigos que gostam desse tipo de informação. Me ajude a levar o canal do Vanucci a um número muito maior de pessoas. O Domingo Espetacular deste fim de semana promete dois momentos muito interessantes. O apresentador Roberto Cabrini ficou frente a frente com Michael dos Santos, o principal suspeito do assassinato de Vitória Regina de Souza. Denunciada pelo Ministério Público por feminicídio, sequestro qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, o Michael conta a sua versão sobre o crime. O programa também apresentará uma entrevista com a atriz Regina Duarte. A Carolina Ferraz foi até a casa da atriz e as duas falam sobre muitos assuntos, entre eles política, sua carreira, a nova fase de sua vida longe da TV e, claro, um desentendimento entre as duas. Apesar ainda de números modestos, a Band aposta muito na nova temporada de MasterChef Brasil. O programa tem um dos maiores faturamentos da emissora e repercute muito nas redes sociais. O episódio da terça-feira, desta próxima, terá a primeira prova em equipe da temporada e, claro, a primeira eliminação. Os participantes terão que entregar receitas que combinem com parque de diversão. Ou seja, terão que criar um cardápio de comidinhas salgadas e doces que sejam fáceis de consumir caminhando ou durante a espera ali, na fila dos brinquedos, claro, sem deixar de lado o sabor e o tempero. Os times que não agradarem ao paladar dos chefes vão direto para o desafio de eliminação, eliminatório, que vai ser justamente preparar uma proteína com o uso de fumaça. O episódio promete. A Record bateu o martelo e marcou para o dia 8 de junho a estreia de Love Dance. O programa ocupará a faixa das 6 da tarde e terá ali a Rafa Brites e o Felipe Andreoli como apresentadores. Aliás, os dois são os queridinhos da Record no atual momento. A Marisa Hort será a comentarista fixa do programa, vai avaliar as performances ali dos candidatos. E a cada semana ela contará com a ajuda de duas personalidades convidadas para analisarem as apresentações dos participantes. Love Dance é um programa que mistura dança e paquera. E ele já teve versões no Reino Unido, na Holanda, nos Estados Unidos, na França, na Suécia e na Eslovênia. Por falar em domingo, este é um dos dias mais importantes da televisão brasileira. Afinal, é o dia em que reúne o público mais amplo possível ali em todos os seus horários. Além disso, concentra as atenções do mercado publicitário, que também fica de olho neste público muito amplo. E como é que anda essa disputa dominical? O Júnior Gessler já está aqui na Revista de Sábado. Veja isso. Fala Vanucci, fala amigos do Revista de Sábado. Hoje não estou aqui para falar de Power Couple, que segue acontecendo, segue pegando fogo, mas quero falar sobre a programação dominical da TV aberta brasileira. Lá em 1996, quando a Globo percebeu a força que o Domingo Legal tinha naquele horário de início de tarde, a Globo estreou o Ponto a Ponto, que foi um programa de competições parecidas até, em algum grau, com as competições que aconteciam no Domingo Legal e que saiu do ar depois de poucos
poucos meses porque não tinha o mesmo apelo que o Domingo Legal tinha com o público. Parece que mais de 30 anos depois, a gente tem uma situação muito semelhante. É verdade que com uma audiência bem mais descentralizada e pulverizada, mas o fato é que Celso Portiolli vem colhendo os frutos dos 15 anos, mais de 15 anos que ele está à frente do Domingo Legal. O Celso Portiolli, quando a gente olha para a trajetória dele, é um cara que soube esperar, eu acho, dentro do SBT, passou por muita coisa ali e hoje colhe os frutos de uma audiência consolidada principalmente pelo hábito, pela continuidade do Domingo Legal e principalmente por estar mais ou menos no mesmo horário desde o início do momento em que o Portiolli assumiu a apresentação do Domingo Legal. A Record sempre teve muita dificuldade nesse sentido e se imaginou também dentro do SBT que quando a Eliana saísse, se colocaria um outro programa ali, teria uma outra estratégia. A verdade é que esticar o Domingo Legal por 7 horas de duração foi um acerto. Na média geral, o Celso Portiolli consegue, até hoje, desde a saída da Eliana, que já completa mais de um ano, consegue se manter à frente da Record com facilidade. A Record também se mexeu, né? Também se mexeu e colocou a Acerte ou Caia, que se mostrou um produto excelente para o domingo à tarde. Tom Cavalcante voltou em ótima forma também para conduzir o game show, e os game shows, de uma forma geral, tomaram conta da grade do domingo da TV aberta, tanto na Globo, quanto no SBT, quanto na Record. E o Acerte ou Caia começou a dar números que o Hora do Faro já não dava há bastante tempo. Então, tem uma diferença considerável ali entre cada produto, e o Acerte ou Caia começou a incomodar o Domingo Legal em várias oportunidades. Quando a Record anuncia que vai transmitir o Brasileirão em 2025, além do Paulistão que já estava sendo transmitido no início do ano, há essa preocupação também do SBT, porque o Acerte ou Caia começa a sistematicamente vencer por alguns domingos seguidos o Domingo Legal. Em outras oportunidades, durante o período de férias, conteúdo gravado do Domingo Legal vencia o Acerte ou Caia, e essa briga, nesse terço final do Domingo Legal, com a Record, começou a ficar bem mais interessante de se acompanhar, até porque o Portiolli se mexeu um pouco mais para conseguir reconduzir ali o Domingo Legal à vice-liderança. E é o que tem se conseguido nas últimas semanas. O Domingo Legal chegou a ficar numa sequência de 6 semanas vencendo o Acerte ou Caia no confronto direto, perdeu em um domingo e retomou a segunda posição no último fim de semana. Isso mostra o quanto está equilibrada essa briga. E de fato, em momentos dessa disputa no domingo à tarde, a gente tem um ultrapassando o outro. Domingo Legal e Acerte ou Caia, todos ali, os dois competindo muito para ultrapassar um ao outro. Isso no terço final do Domingo Legal, né? E que agora parece que começa a se estabilizar de novo, mas o Acerte ou Caia, ainda que tenha um pequeno desgaste por estar chegando no seu primeiro ano ininterrupto de exibição, tem ainda muita força e muita capacidade de incomodar e atrapalhar o Domingo Legal. Quem ganha com isso? O telespectador, que tem mais opções para poder acompanhar na televisão aberta. Outro fato que é muito interessante, é muito importante da gente colocar aqui também é o seguinte: o Domingo Legal começou a fazer o que fazia nos anos 90. De novo, guardadas as proporções de uma audiência bastante menor e bastante pulverizada que a gente tem na TV aberta, mas o Domingo Legal passou a ser um produto que incomoda o Domingão com Hulk, não mais do Faustão, mas o Domingão com Hulk. Alguns domingos atrás aconteceu do Domingo Legal conseguir pegar aquela primeira etapa do Domingão, das 2h20 da tarde até as 3h30 da tarde, com uma vitória de ponta a ponta, ali na casa decimal, mas uma vitória de ponta a ponta do Celso Portiolli na liderança sobre o Domingão, com Luciano Huck, que tem um investimento muito maior, eu imagino, dentro desse contexto, para produzir o programa, do que o Domingo Legal, mas o Domingo Legal tem uma vantagem que eu sigo sempre defendendo e acho importantíssimo que se defenda, que é o conteúdo ao vivo. É lógico que não são as 7 horas do programa que são ao vivo, há segmentações, mas na parte em que o programa está ao vivo, o Portiolli sabe como ninguém fazer aquilo ali render e entender o que o público está gostando e se está funcionando aquela estratégia por ali. Então eu acho que o Portiolli colhe
os frutos de um trabalho muito continuado, de um aprendizado contínuo e que de fato foi se modificando no decorrer dos anos, um aprendizado com o Silvio Santos, um aprendizado próprio também em cada programa que passou. A gente vê essa maturidade profissional agora do Celso Portiolli, que para mim é um dos últimos animadores da televisão brasileira, uma capacidade de entendimento de palco, de entendimento do que a plateia, o que os convidados estão fazendo, como é que o público está reagindo, sem esquecer do público de casa, sem esquecer de quem está no palco, sem esquecer de aproveitar o momento e se divertir. Eu acho que o Portiolli tem nessa força e nessas características pessoais, de fato, um talento que leva o SBT numa fase tão difícil a ser o protagonista da vice-liderança dos domingos, com um conteúdo que é a raiz do que o Silvio Santos ensinou a todos que passaram lá pelo SBT. Espero que vocês tenham gostado, segue a Revista de Sábado e a gente volta nas próximas semanas por aqui também com outros conteúdos. Para você que quiser me acompanhar, é lá no @RedeGesla. A clássica cena de Raquel rasgando o vestido de noiva de Maria de Fátima já tem data para ir ao ar. A cena já foi gravada, está prevista para entrar no ar no dia 7 de julho. Este é um dos momentos mais marcantes da versão original de Vale Tudo, né? E que na época foi um dos assuntos mais noticiados pelas revistas especializadas e pelas colunas de televisão nos jornais. Naquela época não existia internet, não existia rede social, né? Alguns programas de rádio falavam sobre televisão. De acordo com o novo roteiro de Vale Tudo, não houve grandes alterações. Tudo indica que a cena está um pouquinho mais curta. A Raquel descobre o ateliê onde a filha tá ali experimentando o vestido, invade o local, xinga a filha, conta para Odete e Celina tudo o que ela fez para chegar no Rio de Janeiro, que é uma golpista, uma trambiqueira. Odete não vai se abalar. Vai dizer que fez uma investigação sobre Maria de Fátima assim que ela se aproximou da família e que nada do que Raquel conta ali é novidade para ela. Ela torrou o dinheiro em roupa para arranjar marido rico e virar prostituta, dirá Raquel. E aí a filha, né, vai ficar ali muito fria, né, vai ficar muito sem se abalar com tudo que a mãe tá falando. Bom, descontrolada, ela parte para cima da Maria de Fátima, rasga o vestido, né? A Maria de Fátima finge não se abalar e é a cena clássica que todo mundo espera, uma das, né, que todo mundo espera em Vale Tudo. Vamos ver como é que o público vai reagir a este momento clássico de Vale Tudo. O SBT adiou para o dia 9 de junho a estreia da segunda fase de novidades em sua grade. O principal investimento será no Aqui Agora. Um novo nome, né, para um antigo desejo para o horário ali da tarde. Em 2023, quando assumiu a presidência da emissora, a Daniela Beirute autorizou a volta do Aqui Agora, mas foi convencida de usar um outro nome. Aliás, ela reconheceu essa semana, durante o Rio 2C, né, aquele evento que reúne todos os produtores de conteúdo, né, que os diretores do SBT, que a equipe do SBT cometeu vários erros durante o Tá Na Hora. O primeiro deles foi a escalação de Cristina Rocha. Ela falou, olha, ela não estava à vontade ali, foi uma escalação errada. E depois a tentativa de ampliar a audiência com o Datena. O Aqui Agora volta com essa missão, com a missão de esquentar a audiência do SBT no final da tarde e impulsionar o início da noite. Antes disso, né, antes do Aqui Agora, terá a estreia da novela Eternamente Apaixonados e do dorama Meu Amor das Estrelas. Aliás, os fãs das novelas mexicanas gostaram, aprovaram o título escolhido, né? Eu conversei sobre isso, né, sobre as escolhas do SBT das novelas inéditas mexicanas, com o Thiago Fernandes do Almanac Latino, né? Dá uma olhada, o vídeo está disponível aqui na nossa playlist, é só entrar lá e ver como é que foi o nosso bate-papo. Agora, segundo informações de bastidores, o adiamento foi estratégico para coincidir com a estreia de Datena na Rede TV. A ideia é o Aqui Agora minimizar, né, a expectativa do público com a chegada do jornalista, né, do Datena na concorrente. E como é que foi a primeira semana de novidades lá no SBT? Bom Dia e Companhia, Alô Você, A Caverna Encantada à tarde, será que funcionaram? O Ricardo Xavier conta pra gente. Fala, seu Vanucci, mais uma vez aqui no Revista de Sábado, e hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre as estreias do SBT dessa semana, da primeira fase de estreias, né, do SBT. Pela ordem cronológica do dia, vamos falar sobre Bom Dia e Companhia, com o comando de Patati e Patatá. Bom, a audiência provavelmente reflete uma aposta arriscada que o SBT fez.
de colocar um programa voltado para o público infantil em 2025 na TV aberta, quando a gente percebe que esse tipo de público já não está mais na TV aberta. A audiência, como eu disse, reflete muito bem disso. A audiência não passou dos 2 pontos, 2.1 mais ou menos de média essa semana, foi baixo em relação ao que se esperava da atração. O programa é muito bem feito. Tem um refino técnico muito legal, uma edição muito boa, uma direção afinada com os 2 apresentadores, mas não pegou o público. Talvez ele estar ensanduichado por 2 programas adultos tenha refletido na audiência mais baixa. Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer daqui para frente. Não temos certeza que esse programa vai para frente. Na minha opinião, uma aposta arriscada que não vai dar certo. A ver. Na sequência, a gente teve o Alô Você, Combate. Uma estreia boa no primeiro dia, foi uma audiência acima do que se via no horário no SBT, muito pela expectativa do que a gente iria ver de um bate no SBT, uma nova emissora, um novo horário, um programa que refletia até uma nova característica da emissora na condução do jornalismo, menos sensacionalista, menos agressivo, menos forte, digamos assim. E o que a gente viu foi um bate diferente também, um bate mais próximo das pessoas, um bate mais leve, né? Então mostrou uma nova faceta de um apresentador que é muito bom e que, na minha opinião, tem a cara do SBT. Então acho que vai dar muito certo. No segundo dia a audiência já caiu, assim como nos outros dias, já voltou ao patamar que vinha dando antes, então ainda não se consolidou ali com um aumento na audiência. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar mais um tempo para ver como o programa vai caminhar nesse sentido. Um ponto de atenção talvez seja a relação dele com o Felipe Campos. Essa semana eles já tiveram alguns estranhamentos. Os 2 têm personalidade forte. Vamos ver o que acontece daqui para frente, mas pode sair faísca. Vamos ficar atentos ao que pode acontecer. E por fim, a mudança de horário da novela A Caverna Encantada. O SBT também fez uma outra aposta arriscada e trouxe o capítulo inédito para tarde. Tirou da noite o capítulo inédito e trouxe para tarde, reprisando à noite. Na parte da tarde a audiência caiu, não foi a mesma do horário nos outros dias antes disso, da Caverna Encantada ir para esse horário. E sinceramente não faz sentido nenhum você passar o capítulo inédito à tarde e reprisá-lo à noite. É mais uma aposta que não faz muito sentido no SBT e que também, assim como Patati Patatá, também o programa infantil da manhã tende a não dar certo. Porque se a gente pensa que eles vendem uma novela para a família, nem para um público infantil, uma novela para a família, no meio da tarde, dificilmente a família vai estar sentada assistindo essa novela no fim da tarde. Crianças estão na escola muitas vezes, pais trabalhando. Quem vai assistir? Se não mais à noite, que é o horário que a família está reunida. Só que quando você chega à noite é um capítulo reprisado. Não faz muito sentido. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com todos esses programas, toda essa nova grade. Essa semana não rolou muita coisa de diferente, talvez abaixo da expectativa que o próprio SBT queria. Vamos continuar acompanhando e analisar os números daqui para frente. Tá bom? Vanucci, até a próxima. Você que gosta de novela mexicana, anota essa aí. A novela O Amor Invencível estreia no Globoplay no dia 9 de junho. No mesmo dia, ela também chega no Globoplay Novelas, o antigo canal Viva, né? A história acompanha Marena, interpretada por Angelique Boyer, que após um encontro inesperado com Gael, vê a sua vida virar de cabeça para baixo. Traições, segredos de família, uma busca implacável por justiça marcam essa saga envolvente que promete prender o público do início ao fim. E se você gosta de clássicos, o projeto Resgate do Globoplay disponibiliza no dia 23 de junho a novela Irmãos Coragem, versão de 1995. Marcos Palmeira, Ila São Paulo e Marcos Winter são os protagonistas. A história você conhece, né? João, Jerônimo e Duda são 3 irmãos que ameaçam o domínio do poderoso fazendeiro Pedro Barros, autoridade máxima da fictícia
coroado, né, no interior de Minas Gerais. Sonhos, lutas, questões sociais fazem parte desta novela, que foi sucesso, né? De Jeanette Claire, foi um grande sucesso ali, marcou uma grande virada na teledramaturgia brasileira. Fera Ferida e As Filhas da Mãe também entram no catálogo da plataforma este mês. Oi, Vanucci! Oi, pessoal da Revista de Sábado. Deu aquela esfriadinha, tempinho perfeito para assistir uma série, não é? Queria deixar para vocês uma dica que, se você é amante do cinema, você vai adorar. Ela se chama A Oferta, tá disponível no Prime Plus, dentro da Prime Video. E é uma minissérie, na verdade, porque ela tem começo, meio e final, mostrando como foi o desenvolvimento, produção do filme O Poderoso Chefão. Então ela é muito interessante, se você ama cinema, você vai pegar várias histórias e várias coisas que foram acontecendo na produção, que foram emendando o filme e que se tornaram depois o grande clássico. Se você gosta do Poderoso Chefão e já sabe todas as cenas de cor, você vai assistir a série, você vai lembrar de vários momentos, vários episódios, você vai achar sensacional. Eu confesso que eu comecei a assistir a série, parei, fui assistir o filme de novo e continuei para poder a série ter mais emoção, porque eu não me lembrava já tantos detalhes do filme, e justamente essa série traz vários detalhes muito legais e muito interessantes. Então, se você gosta de Poderoso Chefão, se você gosta de cinema, e você gosta desses bastidores de Hollywood, A Oferta é uma excelente série para você assistir no seu final de semana. Um beijo! No dia 16 de junho, a Globo disponibiliza a minissérie Capitu, baseada no livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. A obra mostra as duas fases do romance, né? O amor adolescente de Capitolina, a Capitu, e Bento Santiago, o Bentinho, né? E anos depois, né, o ciúme que Bento, já formado em direito e casado com Capitu, passa a ter de sua esposa e de seu melhor amigo, o Escobar. E fica aquela sempre pergunta, né? Será que houve ali uma traição ou não? O que será que acontece ali? Este é um clássico que vale a pena assistir. Oi pessoal, ao meu lado estou com uma grande comunicadora da TV Aparecida. Só de casa ela tem 17 anos e já passou por vários segmentos. Desde 2020 ela fala com a dona de casa, não é isso? É isso mesmo, a gente tem o Santa Receita, eu fiquei há 6 anos na TV Aparecida no jornalismo e há 11 eu estou no entretenimento com o Santa Receita, que agora passa por uma reformulação, mas eu estou na casa das pessoas todas as tardes de segunda a sexta-feira. E o nome dessa querida é a Biane Souza. A Biane, e agora tá vindo um programa novinho em Folha, eu estive hoje à tarde, conferi o cenário lindo, jovem e combina assim com o fim das tardes. Com certeza. E viva a tarde. Viva a tarde. Viva. É o nosso programa de segunda a sexta-feira, a partir das 3:30 da tarde. E a ideia é passar o entardecer com as pessoas mesmo. Então o programa tem essa característica de alegria, a característica da informação, da prestação de serviço, de falar de arte, de cultura, de variedades, truques de casa para todas as mulheres que assistem o programa. Para os homens, vamos falar de esporte também. Quem está ao meu lado é o Guilherme. E a gente vai apresentar o programa juntos. O Gui é um cara incrível que também está saindo do jornalismo e vindo para, com certeza, somar muito Viva a Tarde para passar as tardes com todo mundo. De segunda a sexta estamos no Viva a Tarde. Já sábado estreia um programa da mulher para a mulher. A Biane sai do estúdio, ela percorre capitais, cidades, para contar histórias de mulheres fortes, de perseverança, histórias que constroem, é isso mesmo? E que inspiram, né, que valorizam outras mulheres. O Retratos Femininos, ele tem essa característica de a cada sábado estar num lugar diferente dos 4 cantos do nosso Brasil, contando a história das mulheres do nosso país, para valorizar. Afinal de contas, todas nós temos uma história e ela merece sim ser contada e ser partilhada. Então, algumas pessoas que a gente já conhece, talvez, da televisão ou da arte, elas vão mostrar um outro papel que de repente a gente desconhece, todas contando suas histórias emocionadas, com superação, com muita alegria, afinal de contas, Deus é alegria e eu quero levar essa inspiração para as mulheres e elas vão passear comigo e vão se sentir em casa. Acho que elas vão falar assim, a Biane, quero ir lá também, eu tenho certeza disso. E a Biane, o programa de estreia tem uma grande atriz que todos conhecem e sente saudade também dela no vídeo. Ela é maravilhosa, é uma atriz, cantora, começou a carreira como modelo, que é a Isabel Filardes. E nesse bate-papo a gente fala um pouquinho sim de carreira, sim, mas fala principalmente pelo papel dela de mãe, que é mãe ativa,
atípica, né? De filhos atípicos. A gente fala um pouquinho da superação dela em relação às doenças que ela teve, né? Os cânceres que a atingiram. E ela fala com uma naturalidade, com uma espiritualidade, com uma inspiração tão grande que acho que muitas mulheres vão rever e falar, poxa, eu também consigo, isso vai dar certo e a gente vai vencer juntas. Mulher cura mulher. Então, quando a gente consegue partilhar nossas dores, as nossas alegrias, elas se tornam ainda mais fortes e a gente fica ainda mais feliz, porque juntas nós somos imparáveis e acho que as pessoas vão levar isso para casa. Preciso relembrar um marco na sua história, que foi quando você assumiu Santa Receita em plena pandemia. E tem 2 cenas que ficaram na minha memória, que eu acredito que na sua também. Foi você passando no bondinho de Aparecida super emocionada, e a segunda foi seu encontro com a mãe pedindo a bênção para você continuar esse legado na história. Eu só de lembrar eu me emociono, porque o Santa me trouxe muito aprendizado, me trouxe muita alegria e ainda me traz muita alegria e carinho do público. A pandemia foi uma época muito difícil, desafiadora para todos nós, a gente não sabia o dia de amanhã, e poder saber que eu fazia parte, né, da vida daquelas pessoas todos os dias me emocionava muito. E eu sempre pedi muito a Nossa Senhora, afinal de contas, tudo começa e passa e termina por ela aqui na TV Aparecida, e eu sempre pedi que ela me desse muita sabedoria, muito amor, que ela me desse boas palavras para levar para as pessoas, que ela me desse cada vez mais conhecimento para fazer com que as pessoas reflitam no seu lado bom das coisas, da vida. E todas as vezes que eu vou ao santuário eu me emociono. E aquele dia ao vivo, receber uma imagem de Nossa Senhora e poder falar abertamente com ela foi muito importante na minha vida e é assim sempre. Amém. Queria te agradecer, te desejar sucesso nos 2 novos programas. Bem. E a mensagem que você deixa para o nosso público. Bem, vou pedir para que vocês acompanhem a nossa programação especial de 20 anos da TV Aparecida, que é um presente para você de casa. Lembrando, de segunda a sexta-feira, eu e Guilherme Machado estamos no Viva a Tarde, às 3h30 da tarde, e aos sábados no Retratos Femininos. Eu espero vocês. E o play desta semana vai para o Alô Você. Luiz Bate estreou na grade do SBT, conseguiu ali mexer um pouco com a audiência do horário. Agora, ainda está em terceiro lugar, mas já dá sinais bem claros de que o programa está bem amarrado ali e que tem potencial de crescimento. Ele deu um equilíbrio, né? O Luiz Bate conseguiu esse equilíbrio entre a descontração do entretenimento e a credibilidade que precisa ter para o noticiário do dia a dia. Agora, só não precisa provocar Record nas redes sociais de uma forma errada. O stop dessa semana vai para o horário do Bom Dia e Companhia. O programa está no local errado entre 2 programas adultos e jornalísticos. O Bom Dia e Companhia, ele é bem feito, artisticamente muito bonito, mas não vai funcionar às 9 horas da manhã. Aliás, as afiliadas do SBT não gostaram nem um pouco do resultado do Bom Dia e Companhia. A Ana Maria Moretson está de volta à Globo, agora numa nova função. Ela vai supervisionar projetos em andamento, incluindo novos formatos em dramaturgia. A notícia foi divulgada pelo Flávio Rico em sua coluna. Quem acompanha o canal aqui, né, o canal do Vanucci, sabe que eu sou um defensor justamente de supervisores em todas as produções de dramaturgia, na Globo, fora da Globo, no SBT, na Record, na Band, na hora que ela fizer dramaturgia. É fundamental ter alguém que leia todo o material produzido pelos autores antes desse material ir para a produção e que proponha ali ajustes para os autores, né? Que seja esse diálogo ali para que a obra possa caminhar da melhor forma possível. Finalmente, a Globo deu um passo importante para arrumar a sua dramaturgia. E nesta sexta-feira, a Glória Pérez ameaçou expor os bastidores de Travessia, novela de 2022, que não foi sucesso de audiência e também não foi sucesso de crítica, né? A autora reagiu a um comentário nas redes sociais sobre privilégios de Manuela Dias na Globo. A Glória escreveu: "Vocês não sabem meia missa do que aconteceu em Travessia. Vão saber a real quando escrever as minhas memórias." Bom, há muita especulação sobre essa frase, né? Mas a gente lembra que na época de Travessia, na época da novela, muito se falou sobre as mexidas que a Globo fez na história e que isso, né, tentando melhorar a audiência ali, e que isso prejudicou cada vez mais a compreensão da história. Vamos aguardar o que vem aí de Glória Pérez, esse bastidor promete. E ponto final em mais uma edição da Revista de Sábado. Obrigado pela sua audiência, pelos likes, por hypar o vídeo, por compartilhar com os amigos. Se ainda não fez, faça sua inscrição. Se já é inscrito,
indique o canal a um amigo. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, obrigado por todo o apoio que tem dado ao meu trabalho, e eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.